Graças a Deus que nos dá a oportunidade de mais uma noite estar na presença de Deus, para louvar e engrandecer o nome desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema dessa live aí está embasado no livro de 2ª Carta a Pedro, no seu capítulo 3, versículo 4, que diz assim: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Texto muito tremendo, irmãos, que está encaixado aqui no livro de 2ª Carta de Pedro, 2ª Epístola Universal do apóstolo Pedro. É uma grande pergunta que se fazem, principalmente para aqueles das quais são filhos de crente, ou que já frequentaram alguma igreja. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa é uma das respostas que nós obtemos de inúmeras pessoas das quais de Deus para as pessoas, principalmente para filhos de crentes que desviaram ao decorrer do caminho. É muito interessante falarmos um pouquinho sobre a pessoa que anda desviado. O livro de Provérbios, a Bíblia fala que o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que é desviar-se dos caminhos de Deus? É basicamente você ter uma trajetória, por exemplo, aqui na cidade de Olimpo, Noronha. Eu quero chegar até o centro da cidade. Existe o caminho pela qual eu irei percorrer para chegar até o centro da cidade. Você pode usar essa ilustração aí como o local onde você mora para chegar ao centro da sua cidade. E de repente você, no meio do caminho, você acaba desviando-se para outro caminho, e o intuito seu era chegar no centro da cidade. E acaba que você acaba se perdendo no caminho e não chega ao determinado local pela qual o seu coração desejava que você chegasse. Assim são todos aqueles das quais se desviaram da palavra de Deus. Eu nem digo da igreja, e muito menos da comunhão entre os irmãos, mas eu digo da própria palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo uma época de modismo, onde as pessoas simplesmente elas fazem coisas, elas querem status para si, mas simplesmente sendo embasado no que os outros fazem. Ah, se o meu irmão ele é pregador da palavra de Deus, eu quero me tornar um pregador igual a ele. Ah, se a minha irmã louva, eu quero louvar igual a ela. Não tem que ser, tem que ser igual a ela. A roupa que ela tem que ser igual a que eu quero. Então nós estamos vivendo uma época em que as pessoas elas se espelham em outras pessoas, não para aquilo que é bom, mas para aquilo que é ruim. E por consequência disso, nós estamos vivendo uma época em que podemos se dizer assim, haja visto que muitos pregadores dizem e relatam quando estão pregando as suas mensagens,
quando vem um pequeno número, porque hoje inúmeras e inúmeras igrejas existem pequenos grupos de jovens dentro da igreja, de adolescentes, de crianças. Eu digo isto porque há uns anos atrás, o intuito da pessoa, mesmo jovem, quando ia para a igreja, ela ia com um compromisso de querer servir a Deus com alegria, de se doar, de se dar em prol da obra de Deus. Mas nos dias em que nós estamos vivendo, a pessoa simplesmente ela é atraída pela casa de Deus. Por quê? Porque sabe que lá ele vai encontrar uma jovem bonita, uma jovem separada do mundo, e acaba que ele acaba indo para a igreja e acaba se relacionando com alguma jovem dentro da igreja, e a possibilidade do mesmo se tornar um cristão verdadeiro, autêntico e permanecer dentro da casa de Deus é muito pouco. Porque ele não foi atraído pela palavra de Deus, mas ele foi atraído pelas pessoas que lá estavam. Quando nós somos atraídos por coisas que nós almejamos deste mundo, nós somos presa fácil para o nosso adversário. Mas quando somos atraídos por Deus a fazer a tua obra, aí Deus está do nosso lado. Não existe demônio, não existe capeta do inferno, não existe entidades demoníacas, porque a própria palavra de Deus diz que contra Jacó não há encantamento. Então o mal, ele simplesmente, ele irá tentar nos atingir constantemente. Mas para aqueles que são fiéis a Deus, existem uma certa blindagem. E essa blindagem, ela faz com que nós ou sejamos provados por Deus, ou Deus irá mandar o nosso adversário te provar. Ah, irmão Rodrigo, você está equivocado a respeito disso. Não, existe passagens bíblicas que Deus mandou. Jó foi uma pessoa que no tempo antigo ele deu testemunho de vida, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava-se dos mal. Mas a Bíblia diz que naqueles dias, naquele tempo, Jesus ainda não havia vindo ao mundo para entregar a sua vida em propiciação dos nossos pecados. Então, naquele tempo, ele ainda tinha livre acesso ao trono de Deus. Então, o dia em que os filhos de Deus, que são os anjos, foram apresentar-se diante de Deus, veio também Satanás, que é Lúcifer, que é um anjo caído. Aí Deus pergunta para ele: de onde vens, Satanás? Aí ele vai dizer: de rodear a terra e de passear por ela. A terra em que nós estamos, irmãos, pertence a ele. Esses dias nós estávamos trazendo estudos sobre o vale do Armagedon dentro da igreja, e eu fiz aí essa pergunta para os irmãos dentro da casa de Deus. Vocês sabiam que o mundo foi entregue a Satanás? Mas o mundo não pertence a ele, o mundo foi criado por Deus. O mundo pertence a Jesus Cristo. Mas o mundo pela qual nós estamos vivendo, ele está reservado para o dia do juízo, para o fogo.
A Bíblia, no capítulo 3, versículo 10, desse próprio livro de 2 Pedro, diz assim: Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, irmãos, e o versículo 12 diz assim: aguardando, apressando-vos, para que a vinda do nosso Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Para os crentes, para aqueles que forem fiéis a Deus, existirá novos céus e nova terra. Mas este mundo aqui, ele terá que passar por uma grande transformação. Esse mundo será provado pelo fogo. É o que o nosso irmão Pedro escreve na sua segunda carta, no seu capítulo 3, versículo do 10 até o 13. Mas a verdade é uma coisa que é muito interessante frisarmos, é de que esta palavra de Pedro já foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E esta pergunta, ela surgiu naqueles dias em que Pedro ainda tinha Jesus ao seu lado. E a pergunta é esta: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então já há mais de 2000 anos atrás que a igreja está pregando sobre um grande acontecimento se dará a qualquer momento nessa terra. Esse acontecimento se chamará a Grande Tribulação, aonde Jesus Cristo, através de inúmeras narrativas bíblicas nos evangelhos, ele vai nos mostrar o que seria aquilo que nós chamamos de princípio das dores, aonde haveria pestes, terremotos, fome, o amor do próximo se esfriando, aonde haveria uma desigualdade universal, onde o mundo seria amante mais das coisas deste mundo do que amariam ao próprio Deus. Então, o versículo na Bíblia, lá nos Evangelhos, que está escrito assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, elas bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Aí me faz lembrar a palavra de Deus de um certo homem que ele desejou dar-se uma grande ceia. E ele convidou algumas pessoas para a grande ceia. E essas pessoas, por ocasião da grande ceia, elas disseram que estariam lá naquele dia.
Mas aconteceu alguma coisa com que fez com que essas pessoas, no dia da grande ceia, elas quiseram esquivar-se de apresentar-se ao dono da grande ceia. Aí a palavra de Deus diz que aquele dono da ceia manda os seus empregados irem em busca das pessoas. Aí os três vão dizer assim: haja-nos por escusado, porque um havia comprado uma junta de boi e queria experimentá-lo, o outro havia casado. Eles tiveram seus compromissos nesse intervalo do dia da grande ceia. Então imagine você uma mesa farta, toda preparada para o dia da ceia, e não haver ninguém para comparecer diante da mesma. Então o dono daquela ceia, ele vai dizer assim: saia pelos valados, pelos becos, pelas ruas, trazei aleijados, mendigos, leprosos. Tudo o que você achar pela rua você traga. E dize-o que a ceia está preparada. E quando se trata-se de salvação, é algo muito surpreendente. Porque existe muito de nós que estamos batendo no peito falando que subiremos com Cristo no arrebatamento, ou se a morte tragar a nossa vida, nós iremos para o paraíso. Naquele dia, a Bíblia diz que Jesus Cristo não encontrará o nosso nome escrito no livro da vida. E teremos que ouvir de Cristo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. E teremos que ouvir essas mensagens da parte do Senhor: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Isso é um fato, irmãos, que se sucederá a qualquer momento. No abrir e piscar dos olhos, ante a última trombeta, e a trombeta soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados para irmos morar com Cristo no paraíso. O paraíso nos espera, irmãos. Mas a Bíblia diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que têm entrado por esses caminhos. Caminhos que das quais há possibilidades de você crescer na área ministerial, há possibilidade de você ter um enriquecimento ilícito. Há várias possibilidades, mas a única possibilidade que não haverá é de você entrar no reino dos céus. Porque pelas obras nós seremos julgados para garladão. Agora, para a salvação é necessário termos o nosso nome escrito no livro da vida. E infelizmente, com os nossos pecados e transgressões, nós fazemos com que o Espírito Santo apague o nosso nome do livro da eternidade. E inúmeras pessoas pensando aí que o seu nome está escrito lá, mas que seu nome já foi apagado há muito tempo, por causa da forma com que estão vivendo este evangelho. Evangelho é renúncia.
Eu não digo abandonar a sua família, abandonar o seu serviço, abandonar os seus afazeres. Mas evangelho é renunciar às suas próprias vontades e concupiscências da carne. Porque a nossa carne, ela luta contra o espírito. A nossa carne, ela almeja as coisas do mundo. Mas o nosso espírito almeja estar ao lado de Deus. Aí tem um texto que diz assim, que cada um tem o seu vaso para santificação e honra. Ou seja, que cada um possua sua esposa, o seu marido, para santificação e honra. Quantos e tantos casamentos que foram destruídos nessa década? E casamentos que ainda serão destruídos. Simplesmente porque, irmão Rodrigo, foi incompatibilidade de gêneros de pessoas? Não. Não é por causa disso. É porque eles não entendem que o inimigo de nossa alma, ele tinha um lugar no céu. Satanás, ele era um dos melhores anjos que Deus havia criado. Um querubim. Tanto é que o seu nome Lúcifer, no original, significa aquele que emana luz. Então ele foi criado para um grande propósito. Esse propósito era de que ele fosse o regente de uma grande orquestra no céu. De anjos, um coral de anjos. Mas um dia ele havia se levantado pela beleza da sua formosura, ele acabou se corrompendo. E ele colocou um propósito dizendo: colocarei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Quando eu vejo essas pessoas que estão aí na mídia desafiando e muitas vezes brincando com o nome de Deus, porque a própria palavra de Deus ensina: não usei-vos do nome de Deus em vão. E as pessoas aí estão brincando com ele. Mas eles estão brincando e tudo aquilo que as pessoas estão fazendo está sendo escrito, catalogado em um livro. O livro das memórias. A gente tem memória fraca. A gente esquece. Mas um dia esses livros abrir-se-ão diante de nós. E nós seremos julgados por aquilo que está escrito dentro desses livros. Então não existe nada demasiadamente oculto aos olhos de Deus. Deus, ele conhece o profundo e o escondido. O salmista no Salmo 139, ele é tão profundo que ele vai dizer: se eu colocar a minha cama no céu, lá tu estás. E se fizer no Seol o meu lugar de habitação, ali tu estás também. Para onde me fugirei da tua face, ou me esconderei do teu espírito? Não existe como se esconder-se de Deus. Haverá uma época, sim, em que o homem, se nos dias de hoje, homens fortes, truculentos, tremem na base quando se falam em morte, haverá um período de 6 meses em que o homem almejarão a morte de toda a maneira, mas ela fugirá deles.
será um período denominado a Grande Tribulação, aonde Deus vai liberar 4 grandes demônios, com mais de 300 milhões de demônios, que são anjos caídos, com aparência de gafanhotos, que virão com um único propósito para a terra: de ceifar a vida da terça parte da humanidade. Pedras de saraiva de aproximadamente de 30 a 40 quilos cairão do céu sobre o homem. Imagine você, homem, arrastando os pedaços do seu corpo, sentindo dores incondicionais, dores incalculáveis. Pedirão a morte e ela fugirá deles. A morte e o inferno serão os últimos a serem vencidos por Cristo. Eles também estarão sobre o mesmo juízo de que Satanás. Eles estarão sobre o mesmo juízo do que o falso profeta, do que a besta, do que o anticristo. Sobre todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. Então a morte e o inferno estarão também sendo lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Eu vim aqui para só trazer essa breve reflexão. Onde está a promessa da sua vinda? A Bíblia diz assim: um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Vale a pena esperarmos. Espere em Cristo, porque Ele vai voltar sim. E quando Ele voltar e tirar a sua amada noiva daqui da terra, aí Deus derramará da sua grande ira neste mundo. E infelizes serão aqueles que ficarão para esses dias. Não se preocupe se as coisas estão como desde o princípio da criação. Se a sua perspectiva a respeito da vinda de Jesus, quando nós pregamos e falando que Jesus virá, as pessoas até zombam brincando com a nossa religiosidade, porque lhe faltam compreensão das Sagradas Escrituras. E tudo o que está escrito aqui na Bíblia está se cumprindo. Prova essa é que o relógio para nós que somos a nação gentílica é a nação de Israel. Há uns anos atrás, Israel se tornou-se nação independente. É uma nação muito pequena, mas só que ela tem o maior Deus que a protege. Existem inúmeras e inúmeras passagens bíblicas em que tentaram afrontar aos israelitas, tentaram matar o povo judeu. E todas as vezes eles não precisaram lutar com armas, porque o próprio Deus lutava as suas batalhas.
Vou lhe fazer ilustração de uma passagem bíblica. Por certa vez, Ezequias estava a comando como rei de Israel. Então ele recebe cartas de um homem chamado Senaqueribe, rei da Síria. Cartas de afronta, afrontando aos israelitas. Ele pega aquela carta, ele vai subir até o palácio da casa real, no templo de Deus, e vai apresentar a Deus essas cartas. E quando ele apresenta a Deus essas cartas, Deus ouve. Aí Deus envia um profeta, que é Isaías, e vai mandar para ele dizendo as seguintes palavras: não temais, porque eles não vão invadir esse lugar, não vão lançar flecha, não vai acontecer nada disso do que eles estão dizendo. Porque eu vou colocar um anzol no seu nariz e vou fazer eles voltarem. Sabe o que Deus fez? Deus ele vai enviar um anjo. Um anjo. Um anjo das menores proporções que existe no céu. Porque na linhagem hierárquica dos anjos, Miguel, ele é o mais forte. Ele é o arcanjo. Não existe mais arcanjos. Ele é o arcanjo Miguel. Então diz a palavra de Deus que Deus envia um anjo. E 185 mil homens no outro dia cedo estavam em pleno cadáveres, estendidos no chão. Sabe por quê? Por causa de uma afronta contra Israel. Quando eu vejo esses gays, essas lésbicas, afrontando a Jesus Cristo com palavras de vitupério, a gente tem que ter até misericórdia dessas pessoas e orar por elas. Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Você pode ter a sua religião, porque religião o mundo está cheio. O que mais existe no mundo é religião. Mas agora ter salvação é diferente. Salvação você só adquire através da pessoa de Jesus Cristo. Não existe Maria, mãe de Jesus, que possa ser a intermediadora para você chegar até diante de Deus. Não é. Porque a Bíblia diz que o único intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o Nazareno. Por isso que ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Certa vez chegaram diante de Jesus e disseram: Jesus, a sua mãe, que era Maria naquela época, e os seus irmãos estão aí fora. Existem pessoas que pensam que Jesus não teve irmão. Jesus teve irmão. Por parte de mãe. Por parte de Maria. Jesus teve irmãos e irmãs. Para que você não saia. O único que veio ao mundo que não foi por uma relação sexual foi Jesus. Foi o único. Foi obra do Espírito Santo colocar Jesus no ventre de Maria. Não foi de um ato sexual. Por isso que ele é o Filho de Deus. Ele não é o filho de José. Ele foi criado na terra como filho de José, o carpinteiro de Nazaré.
Por quê? Porque possivelmente aos 12 anos de idade, com a morte de seu pai, como ele era o filho mais velho da casa, ele possivelmente assumiu a carpintaria de seu pai. Por isso que Jesus é o carpinteiro de Nazaré. E as pessoas desconhecem isso. Aí chegaram diante de Jesus e disseram: Jesus, está aí fora sua mãe e seus irmãos estão chamando por você. Aí Jesus vai dizer: os meus irmãos, a minha mãe, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aí ele aponta para a multidão que estava sentado, ouvindo as suas palavras. Certa vez levaram o apóstolo Paulo a um lugar chamado Areópago, em Atenas. Existia em Atenas mais de 30 mil deuses catalogados. O que era deuses? São essas imagens feitas por mãos humanas. Por exemplo, existia lá o São Pedro, o São João, Judas, sei lá qual outros deuses. Existiam mais de 30 mil deuses catalogados. Só que nessa questão, quando eles levaram o apóstolo Paulo foi um fariseu convertido ao cristianismo por uma grande intervenção divina. E a Bíblia diz que quando ele vai passear diante do Areópago, ele encontra um altar. Só que este altar não tinha nenhuma imagem de escultura colocada nela. Porque as imagens, ela tem boca, não falam, tem ouvidos, não ouvem, tem nariz, não respiram, tem olhos e não veem. E a Bíblia condena bruscamente quem se prostra diante dessas imagens para fazerem as suas rezas e as suas oferendas. A pior coisa que existe, irmãos, é a falta da compreensão das Sagradas Escrituras. E a pessoa, por ignorância própria, ela diz: eu sou desse jeito e não mudo. Você não muda porque Deus não quer. Porque se Deus quiser, Ele coloca alguma coisa aí, ó, um pequeno espinhinho na sua carne, uma pequena célula cancerígena